Então, em nome de Jesus, damos início a esta mensagem desta manhã, esse estudo sobre o único método de cura aprovado por Deus. É um assunto solene que eu tenho sido compelido várias vezes a apresentá-lo e resisti por bastante tempo, sempre postergando, mas creio que agora é o momento certo de apresentar. E esse estudo não é com o objetivo de atacar indivíduos, atacar instituições, antes trazer esclarecimento para a Igreja de Deus, trazer a luz celestial em favor de cada um de nós. Será para o nosso próprio benefício. Se estivermos aquém desse elevado princípio anunciado pela mensageira do Senhor, que possamos então avançar nesse sentido, porque é algo maravilhoso que Deus concedeu para o nosso próprio bem. Vamos ignorar isso? Creio que não devemos, seria loucura da nossa parte. Gostaria de abrir a Bíblia neste momento em Isaías, no capítulo 38 e o verso 21. Isaías 38, 21 declara o seguinte, numa passagem, é uma recomendação do profeta para com, então, o profeta dando uma recomendação para o rei Ezequias. E dissera Isaías: tomem uma pasta de figos e a ponham como emplastro sobre a chaga e sarará. Então, desde o princípio, Deus então se preocupa em, através de um certo método, através de um certo tratamento, Ele dar o livramento. Deus poderia imediatamente restabelecer a saúde do rei Ezequias, poderia então acabar com aquela chaga imediatamente, mas temos vários exemplos nas Escrituras que é exigido algo daquelas pessoas, e isso nos aponta para justamente, nos aponta para os tratamentos naturais, que Deus se agrada deste aspecto. E um outro texto bastante conhecido em 1 Coríntios 10, 21, já sabemos até de cor, é um texto que 10, 31 de 1 Coríntios nos fala: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não só no comer, não só no beber, mas qualquer outra coisa. A nossa vida inteira deve ser dedicada sobre o altar de Deus. Nos oferecemos, tal como está lá em Romanos 12, 1, como um sacrifício vivo, agradável a Deus. Então, seja o que for que fizermos, tudo seja para a glória de Deus. Então, vamos entrar aqui nesta luz concedida ao povo do Advento, a partir aí de 1863, nós sabemos que foi a grande luz, uma visão longuíssima que Ellen White teve, onde ela apresentou vários princípios. Alguns princípios já antes ela tinha declarado dessa data, mas a partir dessa data é um divisor de águas realmente. E se nós formos comparar com a ignorância em que havia entre eles, e havia vários dos pioneiros da obra com grandes dificuldades de saúde, enfermos, e isso foi um resultado tremendo em favor de cada um deles, e ainda hoje o será para nós. Então, no Testemunhos para a Igreja, volume 5, na página 443, é declarado o seguinte: há muitos modos de praticar a arte de curar, mas só existe um aprovado pelo céu.
Então é em base desse texto o título do nosso estudo dessa manhã. É dito aqui que os remédios de Deus são simples agentes da natureza, que não sobrecarregarão nem enfraquecerão o organismo mediante suas fortes propriedades. Ar puro e água, higiene, regime adequado, pureza de vida e firme confiança em Deus são remédios por cuja falta milhares de pessoas estão perecendo. Todavia, esses remédios estão caindo em desuso, porque seu hábil emprego requer trabalho que o povo não aprecia. Ar puro, exercício, água pura e morada limpa e aprazível acham-se ao alcance de todos, com apenas pouca despesa. As drogas, porém, são dispendiosas, tanto no gasto do dinheiro, como no efeito produzido no organismo. Então aqui já vemos o combate que o verdadeiro naturista, aquele que entende que o método da naturopatia é o método correto dado por Deus, ele vai então seguir os remédios simples que Deus nos deixa. Então, há muitas formas de praticar a arte de curar. Ellen White fala, inclusive formas espiritualistas, poderíamos dizer, que efetuam a cura. De fato, efetuam de alguma forma, mas isso não vem com o aval do céu, não é aprovado. Também o uso das drogas farmacêuticas trazem uma sobrecarga, de modo que tem então seus efeitos colaterais sobre isso. Ellen White, então, continuando na leitura, diz assim: Satanás é o causador da doença, e o médico está batalhando contra sua obra e poder. A enfermidade da mente reina por toda parte. 9 de cada 10 enfermidades sofridas pelo homem têm aí seu fundamento. Talvez algum vivo distúrbio doméstico esteja, como gangrena, roendo até a própria alma e enfraquecendo as forças vitais. O remorso pelo pecado mina por vezes a constituição e desequilibra a mente. Há também doutrinas errôneas, como a de um inferno eternamente a arder e o tormento perpétuo dos ímpios, os quais, por darem uma visão exagerada e torcida do caráter de Deus, têm produzido os mesmos resultados sobre espíritos sensíveis. Os infiéis têm aproveitado ao máximo esses casos infelizes, atribuindo a loucura à religião. Isto, porém, é grosseira difamação, a qual deverão enfrentar afinal. A religião de Cristo, bem longe de causar loucura, é um de seus mais eficazes remédios, é poderoso calmante nervoso. Então eu acho muito interessante que nessa mesma linha do que ela vinha falando, ela destaca agora a mente. Algo essencial. Na época, século XIX, que médico que se preocupava com esses aspectos? Hoje nós vemos já preocupações então nesta área, o reconhecimento de como que quando a mente enfraquece, o corpo se ressente e vice-versa, é um caminho de via dupla isso, né? E aí nós vemos aqui Ellen White falando que 9 de cada 10, ou seja, 90% das enfermidades tem o seu fundamento, primeiramente teve sua origem na mente. Ela diz de dificuldades, então, no lar, de repente na família, algo que vai corroendo a vitalidade da pessoa. Aqui é dito, então, também de doutrinas errôneas que trazem uma figura do caráter de Deus que não coaduna com a visão de um Deus amoroso e misericordioso, que então vai determinar um tormento eterno para os ímpios. Tudo isso, então, Ellen White coloca como coisas que podem causar um desequilíbrio mental. E alguns vão atribuir até à religião isso,
mas ela fala da verdadeira religião, aquela que encontramos em Cristo, que ela é um dos mais eficazes remédios. Vamos dar uma pausa nos textos da Mensageira do Senhor. Eu queria citar 2 parágrafos aqui do Dr. John Harvey Kellogg, declarados numa conferência geral em 1899. Os irmãos depois podem buscar a íntegra desse discurso dele, é muito significativo. Os irmãos que tiverem interesse, depois eu posso estar enviando. E aqui nós encontramos um relato muito interessante de uma visão então que havia naquela época em relação à naturopatia. E ocorre então, em relação a esse aspecto, diga-se de passagem, aqui ele colocando algo para nós verdadeiro numa época antes de sua apostasia, porque esse nome ficou com uma pecha então já relacionado à sua descrença, começou a crer no panteísmo, né? Abandonou a fé e tudo mais. Isso é posterior, então, que ocorre esta apostasia. Aqui ainda, enquanto ele estava na fidelidade, e foi muito útil para a igreja, e Ellen White, vez após vez, também escreveu defendendo o seu legado e falando então justamente da necessidade da igreja avançar mais na reforma de saúde, algo que muitos estavam aquém, enquanto que o Dr. Kellogg estava na dianteira desta obra. E aqui então nós vamos encontrar o seguinte relato. Este método de combater a doença com a doença é a forma humana de lidar com a doença, tal como nós combatemos o fogo com o fogo. Mas Deus deu-nos uma verdade que tem o poder de elevar o homem acima do poder da doença. Ele deu-nos princípios que, se obedecermos e seguirmos, irão mudar o nosso corpo para que não tenhamos de ser vacinados, que irão elevar o corpo acima do poder da doença e acima do poder do pecado, porque o pecado e a doença andam juntos. A doença é a consequência do pecado e o pecado induz a doença moral. Chegará o momento em que uma linha será traçada e os homens terão sido tão esclarecidos que estarão de um lado ou do outro. A obediência absoluta estará de um lado e aos que obedecem pertencerá a vitória sobre o apetite e sobre a marca da besta e todo esse tipo de coisas. Mas os restantes que não obedeceram plenamente ao Senhor terão cedido de tal forma ao mal que terão perdido todo o poder para cumprir qualquer uma das leis de Deus. Um discurso muito pesado da parte de Kellogg aqui. Ele então trazendo algumas considerações aqui no começo desse método, inclusive, de vacinação, que surge no século XIX, a primeira, então, sendo a vacina contra a varíola, e aí, então, ele colocando a importância dessa luz concedida ao povo de Deus para ficar livre dessas dificuldades, ficar acima disso tudo. E aqui é dito, então, que chegará o momento em que seremos levados para um lado ou para o outro, para uma decisão, então, aqui como ele comenta. E aí, aqueles que estiverem dispostos a serem vitoriosos sobre o apetite, sobre a marca da besta, sobre todo tipo de coisa, esses poderão, então, estar em pé na crise final. Porém, os demais que foram incredulidade a incredulidade, nas pequenas coisas começou, né? Estes, então, por fim, não cumprirão a nenhuma parte da lei de Deus. Aqui, então, no próximo tópico, nós encontramos
sobre o fato das drogas nunca curarem. Essa é uma afirmação de Ellen White, como nós vamos ver aqui. Ainda diga-se de passagem, Kellogg comenta então que o método tradicional envolvendo um combate da doença com a doença é uma forma humana de lidar com a doença, tal como nós combatemos o fogo com o fogo. Então, de fato, aqui ele está mostrando que há um caminho mais excelente que esse, aquele revelado por Deus para o seu povo peculiar. Mensagens Escolhidas, volume 2, na página 288, diz que Cristo nunca plantou as sementes da morte no organismo. Satanás plantou essas sementes quando tentou Adão a comer da árvore do conhecimento que implicava em desobediência a Deus. Nenhuma planta nociva foi colocada no grande jardim do Senhor, mas depois que Adão e Eva pecaram, nasceram ervas venenosas. Na parábola do semeador foi feita ao dono da casa a pergunta: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? O dono da casa respondeu: o inimigo fez isso. Todo joio é semeado pelo maligno. Toda erva nociva é de sua semeadura, e por seus métodos engenhosos de amálgama, ele corrompeu a terra com joio. Devem, pois, os médicos continuar a recorrer às drogas que deixam um mortífero mal no organismo, destruindo a vida que Cristo veio restaurar? Os remédios de Cristo limpam o organismo. Satanás, porém, tentou o homem a introduzir no organismo aquilo que o enfraquece, obstruindo e destruindo as delicadas e formosas disposições de Deus. As drogas ministradas aos doentes não restauram, mas destroem. As drogas não curam nunca. Em vez disso, colocam no organismo sementes que trazem colheita muito amarga. E na página 293 diz: depois de ver tanto dano causado pela ministração de drogas, não as posso usar, nem posso testificar em seu favor. Tenho de ser fiel à luz que me foi proporcionada pelo Senhor. O tratamento que ministrávamos quando se fundou a clínica exigia trabalho sério para combater a doença. Não usávamos preparados de drogas, seguimos métodos naturais. Essa obra foi abençoada por Deus. Foi um trabalho em que o instrumento humano pôde cooperar com Deus na salvação de vidas. Não deve ser introduzida no organismo humano coisa alguma que deixe atrás de si um efeito danoso. Aqui as considerações de Ellen White são muito pesadas, duras, um dos textos mais pesados, mas veremos outros também bastante enfáticos. Aqui ela fala dos médicos da igreja, no caso, né? E aqui, então, ela comenta essa comparação com aquela parábola do trigo e do joio para explicar a existência, então, de ervas venenosas, nocivas à nossa saúde, que são encontradas, então, na natureza a partir da queda de Adão e Eva. E aqui ainda é dito que o próprio Satanás, ele desenvolveu o que? Amálgamas, misturas, então, entre aquilo que Deus criou para criar coisas que são danosas à nossa saúde. Também é muitas vezes desconsiderado as delicadas e formosas disposições de Deus em relação ao corpo humano, o organismo. É fato que esse corpo ele pode ser muito maltratado e ele continua ainda a resistir. Só que isso nós estamos o quê? Eliminando a vitalidade nossa pouco a pouco. E o corpo resistindo bravamente a esses maus tratos durante muito tempo. Então nós encontramos aqui algo muito significativo em relação a isso e mostrando como de fato eram as clínicas, sanatórios, que havia na época onde eles aplicavam os métodos naturais.
Era este o caminho seguido por eles. No livro Temperança, na página 88, e também está no Mensagens Escolhidas, na 283, Ellen White comenta também que terrível prestação de contas a Deus haverá para os homens que tão pouco consideração têm para com a vida humana, que tratam o corpo tão desapiedadamente, ministrando-lhe suas drogas. Não somos excusáveis se por ignorância destruirmos o edifício de Deus, por ingerir drogas venenosas sobre variedade de nomes que não compreendemos. É nosso dever recusar tais prescrições. Também no Ciência do Bom Viver, na página 126, é declarado: um costume que está deitando bases à vasta soma de doenças e males mais sérios ainda é o livre uso de drogas venenosas. Quando atacados pela enfermidade, muitos não se darão ao trabalho de descobrir a causa do mal. Sua principal ansiedade é verem-se livres da dor e dos desconfortos. Recorrem, portanto, a panaceias, cujas reais propriedades eles mal conhecem, ou recorrem ao médico para neutralizar os efeitos de seu mal proceder, mas sem nenhuma ideia de mudar seus nocivos hábitos. Caso não sintam benefícios imediatos, experimentam outro remédio e depois outro. Assim, continua o mal. O povo precisa que se lhes ensine que as drogas não curam as doenças. É verdade que elas, por vezes, proporcionam temporário alívio, e o paciente parece restabelecer-se em resultado de havê-las usado. Isso acontece porque a natureza possui bastante força vital para expelir o veneno e corrigir as condições ocasionadoras do mal. A saúde é recuperada a despeito da droga, mas na maioria dos casos ela apenas muda a forma e o local da doença. Muitas vezes o efeito do veneno parece ser vencido por algum tempo, mas os resultados permanecem no organismo, operando posteriormente grande dano. Com o uso de drogas venenosas, muitos trazem sobre si doença para toda a vida, e perdem-se muitos que poderiam ser salvos com o emprego de métodos naturais. Os venenos contidos em muitos dos chamados remédios formam hábitos e apetites que importam em ruína tanto para o corpo como para a alma. Então, diante dessas considerações, alguns procuram relativizar isso, dizendo que a condição da medicina no século XIX, quando Ellen White escreveu, era mais deplorável, que o que era receitado era de maneira, digamos assim, numa dose mais elevada e também de uma forma mais pura alguns elementos químicos que causavam até mesmo a intoxicação ao se ingerir aquilo. Então, são fatos que nós podemos considerar em relação a algum refinamento que houve na medicina ao decorrer do tempo, mas o método é o mesmo, não se mudou. Pode ter havido, então, um controle um pouco maior em relação a doses mais exatas para as pessoas e, no entanto, a cura que é buscada por essas drogas segue o mesmo método. Isso não se mudou, isso não pode ser dito que mudou em algo. Aqui nós vemos ainda algumas outras considerações, porque temos uma variedade de drogas também, temos o combate, então, que um antibiótico faz, por exemplo, em elementos destrutivos que estão no nosso organismo e também elementos benéficos também que há em nosso organismo. A droga ela não vai fazer uma seleção, mas ela vai operar de maneira destrutiva em ambos os casos, tanto para aquilo que tem de bom em nosso sistema, quanto naquilo de mal.
Mas temos outros casos também de analgésicos e outras coisas que podem trazer o que? Um alívio temporário. E, no entanto, isso em nada mexeu na causa daquele mal. Passa-se um tempo, a pessoa recupera, porque a própria força vital do corpo o fez, e, no entanto, o desenvolvimento, o uso habitual dessas drogas vai ocasionar o quê? A mudança, então, da doença, muitas vezes, a forma, o local e até o desenvolvimento para algo crônico. Mas a causa do mal não foi combatida em nenhum momento. E aqui nós vemos também Ellen White falando dos efeitos que isso tem de maneira geral sobre nós, no corpo e na mente também podemos compreender que há um resultado danoso que pode afetar a nossa espiritualidade. E aqui então é dito que o corpo mesmo elimina aqueles elementos tóxicos da droga, ele resolve o problema que havia no corpo, mas tudo isso é um exaurimento grande que vai havendo da força vital da pessoa. Mas vamos mais adiante aqui nos textos, agora falando sobre os remédios do Senhor, no Ciência do Bom Viver, no 127, na continuação, portanto, diz assim: a única esperança de coisas melhores está na educação do povo nos verdadeiros princípios. Ensinem os médicos ao povo que o poder restaurador não se encontra em drogas, porém na natureza. A doença é um esforço da natureza para libertar o organismo de condições resultantes da violação das leis da saúde. Em caso de doença, convém verificar a causa. As condições insalubres devem ser mudadas, os maus hábitos corrigidos. Então se auxilia a natureza em seu esforço para expelir as impurezas e restabelecer as condições normais no organismo. Então, muitas vezes se dá um destaque na localização daquela doença. No pensamento naturista, nós entendemos que está havendo uma contaminação do corpo de modo geral. O sangue está com impurezas e ele criou uma situação ruim lá. Aqui nós vemos que, na realidade, ocorre o quê? Que a doença é um esforço já. Quando nós temos esses sintomas, então, é um esforço da natureza para libertar o organismo das condições resultantes da violação das leis da saúde. Então nós estamos no meio do quê? De uma crise curativa, que o corpo então está procurando resolver aquela situação. E aí nós devemos o quê? Olhar a causa e corrigir os maus hábitos para que isso não se repita novamente. Existe aqui então na continuação aqueles chamados 8 remédios dados a nós, é muitas vezes comentado no meio adventista. Ellen White fala aqui: ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino. Eis os verdadeiros remédios. Toda pessoa deve possuir conhecimento dos meios terapêuticos naturais e da maneira de aplicá-los. É essencial tanto compreender os princípios envolvidos no tratamento do doente, como ter um preparo prático que habilite a empregar devidamente esse conhecimento. O uso dos remédios naturais requer certo cuidado e esforço que muitos não estão dispostos a exercer. O processo da natureza para curar e construir é gradual, e isso parece vagaroso ao impaciente, demanda sacrifício e abandono das nocivas condescendências, mas no fim se verificará que a natureza, não sendo estorvada, faz seu trabalho sabiamente bem.
Aqueles que perseveram na obediência às suas leis ganharão em saúde de corpo e de alma. Então é muito interessante nós vermos aqui, Ellen White fala de ter o conhecimento dos meios terapêuticos naturais e da maneira de aplicá-los. Cada família deve ser então orientada nesse sentido e saber por conta própria como agir quando vier então a doença. Aqui é dito que muitos não estarão, mesmo conhecendo, não estarão dispostos. Por quê? Porque é um método trabalhoso, demorado, mas aquilo está efetuando o quê? A cura de fato, a reconstrução, a regeneração da nossa saúde. Não é algo como tomar uma aspirina e ficar livre daquele sintoma, desligar os alarmes que o nosso corpo está dando que algo está mal e achar que aquilo é cura. Então aqui, de fato, será algo progressivo, não será algo simples de efetuar a cura, mas o resultado é muito recompensador. Na página seguinte é dito: bem pouca é a atenção dada em geral à conservação da saúde. É incomparavelmente melhor evitar a doença do que saber tratá-la uma vez contraída. Olha só, aqui ela já fala da prevenção. Também outra coisa que em nossos dias já está mais na moda, mas aqui ela sendo pioneira, falando de quão importante a gente prevenir as doenças. É muito mais fácil assim do que uma vez com a doença ter que tratá-la. É o dever de toda pessoa, por amor de si mesma e por amor da humanidade, instruir-se quanto às leis da vida e a elas prestar conscienciosa obediência. Todos precisam familiarizar-se com esse organismo, o mais maravilhoso de todos, que é o corpo humano. Devem compreender as funções dos vários órgãos e a dependência de uns para com os outros quanto ao são funcionamento de todos. Cumpre-lhes estudar a influência da mente sobre o corpo e deste sobre aquela, e as leis pelas quais são eles regidos. Ora, portanto, nós temos um Criador desse corpo humano e ele nos dá o que? O manual do fabricante para fazermos um uso adequado. E aqui, então, no Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 161, Ellen White diz: todo o nosso bem-estar ou sofrimento pode ser atribuído em sua origem à obediência ou transgressão no que respeita à lei natural. Nosso benigno Pai Celestial vê a deplorável condição dos homens que estão vivendo em violação das leis por ele estabelecidas, alguns com conhecimento, mas muitos ignorantemente, e movido de amor e piedade para com a humanidade, faz com que incida a luz sobre a reforma de saúde. Ele publica sua lei e a pena que acompanhará a transgressão da mesma, a fim de que todos saibam e cuidem em viver em harmonia com a lei natural. Então, de fato, há muitos que não têm esse conhecimento, mas se nós temos ao nosso alcance agora, esse manual veio às nossas mãos, que vamos querer colocar isso em prática em nossa vida, e não só isso, levar aos outros, olha só essa boa notícia que eu tenho para você. Então essa é a chamada obra médico-missionária, que Ellen White tantas vezes escreveu. O trabalho, então, em favor de corpo, alma e espírito da pessoa, uma restauração completa do ser humano. Agora, no tópico seguinte, vamos falar algo sobre a alimentação cárnea e os seus malefícios. A carta 30, de 13 de agosto de 1894, inclusive já lemos ela, um trecho grande, na semana passada, aqui apenas um trecho, vamos repetir. É dito que em Nova Gales do Sul fomos provados e testados com a epidemia de gripe. Quase todas as famílias foram atingidas nas cidades e no campo.
Alguns estão agora muito doentes. Suas vidas estão penduradas por um fio. Em um só dia, na semana passada, houve 11 funerais. Aqueles que comem carne não se recuperam do ataque tão prontamente quanto aqueles que não comem carne. As crianças parecem não sofrer tanto quanto os adultos e os idosos. Então, ela na Austrália se deparou com essa epidemia. Ela fez essa observação e alguns podem questionar que foi uma mera observação humana da parte dela, né? Por isso eu coloquei um texto a mais aqui, que ela escreveu em 1896, foi publicado no ano seguinte, num livro Healthful Living, Vida Saudável, Vivendo Saudável, enfim, na página 63 desse livro, ela destaca de maneira evidente os males, para não ficarmos em dúvida em relação a isso. Quando comemos carne, os sucos do que comemos passam para a circulação. Cria-se uma condição febril porque os animais estão doentes e ao participarmos da sua carne, plantamos as sementes da doença nos nossos tecidos e sangue. Depois, quando expostos às alterações de uma atmosfera malária ou má, as doenças epidêmicas e contagiosas predominantes estão mais sensíveis, porque o sistema não está em condições de resistir à doença. Então aqui, quando ela fala de atmosfera malária, uma atmosfera então poluída, carregada, então nessa atmosfera, onde está havendo doenças epidêmicas, contagiosas, predominantes, aquele então que ingere a carne, ele está com o corpo mais debilitado, de modo que o sistema do corpo, o organismo, não vai ter a mesma força para resistir a essa doença. Então aqui com a autoridade profética, nesse texto, ela faz esta declaração. E agora, vamos partir para o último tópico desse estudo, falando da própria experiência de Ellen White. E aqui vai ser ilustrado esse fato, principalmente com esse assunto da carne. É óbvio que isso não envolve só esse ponto. Aqui serve de ilustração para nós, uma vez que, infelizmente, mesmo dentro do adventismo, ocorre muitas vezes as pessoas acharem e criarem intrigas dizendo que Ellen White não esteve à altura da luz que ela recebeu, que ela muitas vezes transgrediu o que ela mesma proclamou aos outros. Então isso é aquele tipo de difamação, calúnia contra aqui não só uma pessoa normal, mas a própria profetisa do Senhor, que aqueles que fazem essa obra darão contas diante de Deus um dia. Porque de fato é algo muito sério a gente descredibilizar a mensagem dela, diminuir o seu efeito, a sua força, ao dizer, não, mas ela mesma não fez bem assim. Mesmo que isso fosse verdade, Ellen White a todo momento estava livre para acabar sendo uma profeta infiel e rejeitada por Deus. Isso em nada teria diminuído a mensagem celestial. Mas aqui nós vamos ver ela mesma se defendendo, porque em vida havia pessoas então já com esse tipo de obra maligna. Então, o primeiro texto do Conselho sobre Regime Alimentar, 481, a página, ela relata, relembrando, foi na casa do irmão Hilliard, em Otsego, Michigan, a 6 de junho de 1863, que me foi exposto em visão o grande tema da reforma de saúde. Então, poucas semanas depois que a igreja então avança na questão da organização
Deus então concede essa luz em 1863. E no Sexto Testemunho para a Igreja, 327 a página, ela diz: quando devidamente conduzida, a obra de saúde é uma cunha de penetração, abrindo caminho para que outras verdades alcancem o coração. Então, em outras passagens, ela vai falar que é o braço direito da mensagem do terceiro anjo. É um trabalho excelente, então, como cunha de entrada, introduzir o assunto de saúde, de mudança do regime alimentar. Ela reconhece, então, a importância disso. No Mensagens Escolhidas, volume 3, página 280, é declarado: vi que quando sobrecarregamos nossas forças, trabalhamos demais e nos cansamos muito, nós ficamos resfriados. E nessas ocasiões corremos o perigo de que as doenças tomem uma forma perigosa. Não devemos confiar o cuidado de nós mesmos a Deus, para que Ele zele e cuide daquilo que Ele nos encarregou de vigiar e cuidar. Não é seguro nem agrada a Deus que violemos as leis da saúde, pedindo então que Ele cuide de nossa saúde e nos livre de doenças quando estamos vivendo diretamente ao contrário de nossas orações. Então temos uma responsabilidade pessoal, individual, e através disso Deus vai operar também. Mas Ele quer que nós nos utilizemos então, nos beneficiemos disso que Ele deixou para nós, os métodos naturais. Temos, porém, o dever de falar e de batalhar contra a intemperança de toda espécie, intemperança no trabalho, no comer, no beber e no uso de medicamentos, indicando-lhes então o grande remédio de Deus, água pura para doenças, para a saúde, para a limpeza e como regalo. Então nós encontramos aqui a hidroterapia sendo muito defendido por Ellen White, nesse caso, dentre aqueles 8 remédios base, que há, como já comentamos, que estão relatados no Ciência do Bom Viver. E aqui encontramos então que Deus não se agrada que violemos as leis naturais, as leis de saúde. Ele quer responder às nossas orações, mas se nós persistirmos na violação dessas leis, como que fica? Aquilo que então o homem planta, ele deve de fato colher, mas muitas e muitas vezes Deus é o que? Misericordioso para conosco e ficamos livres de muitos danos. Ciência do Bom Viver, na página 237, diz que na saúde e na doença, a água pura é uma das mais excelentes bênçãos do céu. Então ela não só, na hidroterapia, no caso de doença, nos seus vários usos, ela fria, ela quente, em vapor, em todas as suas formas, mas para a saúde também, uma água pura, limpa, ela é essencial para nós. O que seria do ser humano e os animais sem a água? Testemunho para a Igreja, volume 6, página 370. Alguns têm se sentido na liberdade de criticar e pôr em dúvida os princípios da reforma de saúde, achando defeitos neles, embora pouco conheçam por experiência. Então, quais são os mais críticos? É aqueles que pouco sabem por experiência disso. Por isso, não foram beneficiados, não compreenderam quão maravilhoso é esse caminho que Deus nos deu. No volume 7, na página 136, diz que os que ensinam os princípios da reforma de saúde devem ser entendidos quanto às doenças e suas causas, compreendendo que cada ato do ser humano deve estar em perfeita harmonia com as leis da vida. A luz dada por Deus sobre a reforma de saúde é para a nossa salvação e a salvação do mundo. Então aqui, mais uma vez, assim como nos demais textos, Ellen White fala quão abrangente é isso,
devemos ter um conhecimento da fisiologia do nosso corpo, a fisiologia da digestão, devemos ter um conhecimento da doença e suas causas, tudo isso será de muitíssimo valor. Na meditação Jesus, meu modelo, 289, a página, é dito: o povo deve ser ensinado a depender dos remédios do Senhor, ar puro, água pura e alimentos simples e saudáveis. As pessoas devem saber como comer corretamente, trabalhar inteligentemente, vestir-se de modo saudável e devem ser ensinados a colocar todos os seus hábitos em harmonia com as leis da vida e da saúde e a rejeitar as drogas. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 288. Um outro destaque aqui importante: há ervas comuns que podem ser usadas para a restauração dos doentes e cujo efeito sobre o organismo é muito diferente do efeito das drogas, que intoxicam o sangue e põem em perigo a vida. Na página 290, ela ainda afirma: os que fazem de tomar drogas um hábito pecam contra a sua inteligência e põem em perigo toda a sua vida posterior. Existem ervas que são inofensivas, cujo uso remove muitos males aparentemente sérios. Mas se todos procurassem tornar-se entendidos em relação às necessidades do corpo, a doença seria rara em vez de comum. 1 grama de prevenção vale mais que 1 quilo de cura. Que maravilhoso, né? Aqui então mais um campo de avanço aqui de pesquisa, né? Então a parte fitoterápica, aonde vai se utilizar ervas para o benefício do doente, tornando então a recuperação mais fácil e mais suave também, muitas vezes ficando livre de dores, mas sem utilizar aqueles medicamentos que trariam dano à saúde. E aqui vemos também que na realidade a doença então seria rara, porque haveria prevenção também desses males. Na meditação Minha Consagração hoje, página 132, a reforma da saúde significa a escolha inteligente dos artigos alimentícios mais saudáveis e preparados da forma mais simples e saudável. Então, quanta luz já foi concedida aí neste mais de um século sobre o preparo também. Não basta ter os alimentos, os vegetais, as frutas, que são saudáveis por si só, mas um preparo mais simples, mais saudável deve ser buscado. Conselho sobre regime alimentar 482, a página. Agora nós vamos entrar nessa parte final sobre a carne e o que ela declara sobre o seu próprio testemunho. Por anos pensei que para ter resistência dependia de um regime carne. Olha só, essa era a mentalidade dela. O comer carne removia provisoriamente esse desfalecimento. Concluí, portanto, que no meu caso a carne era indispensável. Como nós sabemos, Ellen White, desde nova, ela se envolvia com muitos problemas de saúde. E ela fala: olha, no meu caso, isso é indispensável, preciso de carne. Aí vamos ver como que foi a mudança. Mas desde que o Senhor me apresentou em junho de 1863 a questão do comer carne em relação com a saúde, deixei o uso desse alimento. Ela deixou de que maneira? Imediatamente, quando recebeu essa luz. Durante algum tempo, foi bastante difícil gostar de pão, que antes pouco me apetecia. Perseverando, todavia, cheguei a consegui-lo. Tenho vivido cerca de 1 ano sem carne. Ela escreveu em 1864 isso. 1 ano depois da luz, ela 1 ano sem comer carne aqui, como nós vimos. Ela, ao contrário daquela visão
que a carne criava algum tipo de estimulante para ela e ela achava que aquilo estava fortalecendo ela, ela viu que aquilo na realidade estava criando males para ela. E aí então agora no Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 371, também está no Conselho sobre Regime Alimentar, esse texto, na 483. Em 1869 ela declara o seguinte: não mudei minha conduta em nada desde que adotei a reforma de saúde. Não voltei nem um passo atrás desde que a luz do céu iluminou pela primeira vez o meu caminho. Ao fazer essa mudança em meu regime, recusava-me a ceder ao paladar, deixando que ele me governasse. Ficará isso no caminho de minha obtenção de maior força, para que eu possa assim glorificar a meu Senhor? Permanecerá em meu caminho por um momento? Nunca. Sofri intensa fome. Eu comia muita carne, mas quando enfraquecida, punha os braços sobre o estômago e dizia, olha só que interessante, ela conversando agora com o estômago, né? Uma figura aqui de linguagem. Não provarei nenhum pedacinho, comerei alimentos simples ou absolutamente nada comerei. O pão me era repugnante, raramente comia um pedacinho. Alguns aspectos da reforma eu podia suportar muito bem, mas quando cheguei ao pão fiz forte objeção. Ao fazer essas mudanças enfrentei uma grande luta. As primeiras 2 ou 3 refeições não me foi possível comer. Disse ao meu estômago: você vai esperar até que possa comer pão. Dentro em breve pude comê-lo, e pão integral também. Este eu não podia comer anteriormente, agora, porém, gosto dele e não tenho tido perda de apetite. Que luta, irmãos! Eu creio que poucos tiveram uma luta tão tremenda. A alimentação dela era bem básica, várias coisas ela se sentia mal de comer. O pão ela via como algo importante para fortalecê-la, né? E ela coloca em um patamar importante essa alimentação, em especial sendo integral, que aí sim, com as suas fibras e tudo mais, vai comunicar saúde. Aqui nós vemos então que ela tinha que quase que jejuar nas primeiras refeições, porque outro alimento não descia, o que o estômago estava pedindo era carne. Foi difícil, mas ao ela ser radical, enfrentar a questão desde o primeiro momento, ela ficou livre deste problema. Na página 491 do Conselho sobre Regime Alimentar, agora já num texto de 1908, ela diz aqui que é contado por alguns que não tenho vivido segundo os princípios da reforma de saúde, tal como os tenho defendido pela pena. Mas posso dizer que, ao que sei, não me tenho apartado desses princípios. Os que têm comido à minha mesa sabem que não tenho posto carne diante deles. Na página seguinte é dito ainda: estou agora em meus 81 anos de idade e posso testificar que, como uma família, não ansiamos as panelas de carne do Egito. Tenho conhecido algumas coisas dos benefícios a serem recebidos mediante o viver os princípios da reforma de saúde. Considero um privilégio, bem como um dever, ser adepta da reforma de saúde. Sinto, todavia, que haja tantos entre nosso povo que não seguem estritamente a luz sobre a reforma de saúde, aqueles que em seus hábitos transgridem os princípios da saúde e não dão atenção à luz que o Senhor lhes deu, sofrerão certamente as consequências. Aqui então, já com 81 anos de idade, ela continua em sua fidelidade, não voltou atrás em nenhum ponto. E por fim agora,
nós temos um texto de 1909, está no Nono Testemunho para a Igreja, página 158 e na 159, os trechos finais, então, para lermos. Mais uma vez aqui ela dando o seu testemunho maravilhoso. Os princípios do regime alimentar significam muito para nós, individualmente e como povo. Quando pela primeira vez me veio a mensagem da reforma alimentar, eu era fraca e muito débil, sujeita a desmaios frequentes. Roguei a Deus que me auxiliasse e Ele me apresentou a grande questão da reforma de saúde. Revelou-me que os que pretendem guardar os seus mandamentos devem ser postos em relação sagrada com Ele, e por meio da temperança no comer e no beber, conservar o espírito e o corpo nas condições mais favoráveis para o seu serviço. Essa luz me foi uma grande bênção. Tomei posição como observadora da reforma de saúde, sabendo que o Senhor me fortaleceria. Tenho hoje melhor saúde do que na juventude, apesar da minha idade. E ela conclui: houve quem alegasse que não tenho seguido os princípios da reforma de saúde, tais como os defendem meus escritos. Posso, entretanto, dizer que tenho sido fiel a essa reforma. Os membros da minha família sabem que isso é verdade. Então, irmãos, diante desses textos, eu lembro um relato, né? Também já Ellen White em avançada idade, e ela ia subir então para o andar de cima, para os quartos, e ia subir a escada, e o irmão quis ajudá-la, né, a subir, já uma idosa, e ela falou que não precisava, não tinha necessidade, que ela estava se sentindo muito bem de saúde, estava se sentindo como tivesse jovem, e ela se corrige imediatamente. Quer dizer, quando eu era jovem, eu não tinha essa saúde. Então, nós vemos uma mudança de vida. Com certeza ela não teria vivido tantos anos se não fosse vir essa luz da reforma de saúde para ela. E essa mudança que efetuou na vida dela deve também efetuar em nossa vida. É a mesma luz celestial agora à nossa disposição. Devemos atentar aos princípios no regime alimentar e também nos tratamentos naturais como único método de cura provado por Deus. Que Deus nos fortaleça, aumente a nossa fé nele e que possamos avançar em santificação diante do nosso Deus. É esse o meu desejo de oração. Amém.